que abriu caminho à subida de Rui Costa à liderança. Depois, em carta enviada aos vice-presidentes, Vieira manifestou a intenção de manter essa suspensão até outubro. Mas ontem o Conselho Fiscal da SAD avisou que Vieira seria afastado da presidência da SAD num prazo de 30 dias caso não renunciasse. Vieira acabou por demitir-se durante o dia de hoje. Como aqui lhe dissemos, Luís Filipe Vieira enviou uma carta de demissão ao Benfica. A CMTV sabe que essa carta foi curta e essencialmente jurídica. O agora ex-presidente alegou que, perante as acusações de que foi alvo no processo do cartão vermelho, não tinha condições para continuar a exercer funções. Recordo que o Conselho Fiscal da SAD já tinha anunciado que Vieira seria afastado da presidência da SAD num prazo de 30 dias caso não renunciasse ao cargo. A direção do Benfica já confirmou também que recebeu a carta de demissão de Luís Filipe Vieira. Em comunicado, o Benfica revelou ter convocado uma reunião de emergência para amanhã, onde será formalizada a alteração na direção do Clube da Luz. Os encarnados apelam à união dos benfiquistas em torno dos objetivos comuns e na salvaguarda dos superiores interesses do clube. Entretanto, o empresário norte-americano John Textor diz que vai aumentar a oferta e não vai desistir de comprar as ações da SAD do Benfica. O empresário reforçou ao jornal Nascer do Sol que o negócio com José António dos Santos não foi feito em segredo e acrescenta que se encontrou com Luís Filipe Vieira porque queria garantir que a direção do clube via com bons olhos uma entrada na SAD. Por outro lado, como a CMTV deu conta, o Benfica quer chumbar a venda das ações, apesar do acordo que existe entre o empresário e José António dos Santos. Nesse sentido, John Textor está disposto a aumentar a oferta e oferece-se para adquirir as ações de qualquer outro acionista que queira sair da SAD do Benfica. Quanto a Luís Filipe Vieira, iria receber uma comissão de 6 milhões de euros com a venda de 25% das ações do Benfica. Segundo a investigação, essa comissão seria paga pelo empresário José António dos Santos, conhecido como o Rei dos Frangos, que é amigo pessoal de Vieira e que iria receber mais de 32 milhões de euros. O presidente autossuspenso do Benfica, agora ex-presidente do Benfica, foi apanhado nas escutas telefónicas do processo do cartão vermelho, a dizer que 6 eram para ele. O Ministério Público entende que Vieira se referia aos 6 milhões de euros de luvas pela intermediação do negócio feito nas costas de toda a gente, como foi referido por Luís Filipe Vieira nas escutas. Continuamos a falar de Luís Filipe Vieira, que foi apanhado nas escutas telefónicas a pedir ao diretor financeiro do Benfica, Miguel Moreira, que contactasse 2 fundos internacionais. O objetivo era garantir a compra de dívida da Imosteps, empresa de Vieira, ao novo banco. O ex-presidente do Benfica terá pedido a Miguel Moreira que transmitisse aos 2 fundos que havia um interessado em comprar o crédito da Imosteps. As escutas foram fundamentais para o Ministério Público perceber a intenção de Vieira em adquirir a dívida da Imosteps através de José António dos Santos. Vieira terá comprado a um fundo norte-americano uma dívida de mais de 54 milhões de euros por 9 milhões. Com esta operação, Vieira extinguiu 5 títulos de crédito que tinha dado como garantia do pagamento da dívida. As conversas entre Miguel Moreira, que é atualmente administrador da SAD, e Luís Filipe Vieira aconteceram entre o final de 2019 e 2020. A SAD do Benfica garante que está a cooperar com as autoridades. Em causa está um alegado desvio de 2,5 milhões de euros da SAD do Benfica por parte de Luís Filipe Vieira para proveito próprio, através de comunicado em que o clube se pronunciou pela primeira vez sobre a operação Cartão Vermelho. A sociedade dá conta de que está a cooperar com as autoridades competentes e a prestar todas as informações que lhe foram solicitadas. A SAD do Benfica diz que é importante apurar os factos relevantes e aferir o cumprimento dos deveres legais e contratuais por parte de Luís Filipe Vieira. 100 mil euros é o rendimento anual de Luís Filipe Vieira e que este garantiu ao juiz Carlos Alexandre receber. Quanto ao Rei dos Frangos, declara 84 mil euros por ano, enquanto que o filho de Vieira recebe mais que os 2 juntos e declara 200 mil euros por ano. O empresário Bruno Macedo garantiu em tribunal que tem rendimentos na ordem de 1 milhão de euros. O Ministério Público diz que o ex-presidente do Benfica tem usado as contas dos filhos para movimentar fundos próprios ou tornando-os administradores das empresas que ainda controla.
João Mário já foi apresentado como jogador do Benfica no Estádio da Luz. O médio que vai vestir a camisola 20 conheceu os cantos à nova casa e foi fotografado ao lado de Rui Costa. O internacional português revela que Jorge Jesus foi um elemento determinante na decisão de assinar pelo Benfica. Disse ainda que quer voltar a conquistar o campeonato, desta vez pelo Clube da Luz. Recordo que João Mário assinou pelo Benfica a custo zero, depois de rescindir com o Inter. Na temporada passada foi campeão nacional pelo Sporting, por empréstimo do clube italiano. Este é um alerta CM. O Sporting venceu o Belenenses SAD por 2-1 em jogo de preparação. O Sporting chegou à vantagem logo aos 5 minutos no lance caricato. O guarda-redes do Belenenses SAD ainda evita o autogol no primeiro momento, mas Sandro Ranieri volta a tentar cortar a bola e acaba mesmo por colocá-la na própria baliza. É este momento que dá vantagem ao Sporting na partida. Tremenda por duas vezes. Belenenses empata a partida aos 21 minutos. Aline Dur trabalha bem e faz um grande golo. Aqui está, remate bem colocado ao canto, sem possibilidades de defesa. Este que é o golo do empate do Belenenses. O Sporting volta para a frente do marcador aos 31 minutos, na sequência de um penalti. Aqui vemos o lance em que Tiago Tomás é travado em falta dentro da área. Já se preparava para afastar a bola. Na conversão, Jovem Cabral colocou o Sporting novamente em vantagem, bateu este pontapé de penalti. A ganhar novamente vantagem no marcador depois da repetição desse momento. Aos 40 minutos é anulado um golo ao Sporting. Nuno Santos marca, mas é apanhado em fora de jogo. Se ver a validade deste golo que seria de Nuno Santos. É ali no... Pinto da Costa também está a ser investigado no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Uma mega investigação da revista Sábado dá conta de que várias figuras de topo ligadas ao futebol estão também a ser investigadas. As autoridades ponderam mesmo constituir mais arguidos e fazer mais detenções. Esta investigação revela que há suspeitos ligados ao Benfica, mas também ao Futebol Clube do Porto e à Altice. Além de Pinto da Costa, está também a ser investigado o filho, Alexandre Pinto da Costa, os administradores da SAD do Porto, Fernando Gomes e Adelino Caldeira, além dos gestores de topo da Altice. A investigação começou com 2 agentes desportivos, Bruno Macedo e Pedro Pinho. Aos poucos foi sendo revelada a participação de outras figuras do futebol. Em causa estão negócios das transmissões televisivas, de imobiliário e vendas de jogadores como Éder Militão, ex-central do Futebol Clube do Porto. O empresário Pedro Pinho e o filho de Pinto da Costa também estão a ser investigados nesta Operação Cartão Vermelho, tal como lhe revelamos. As autoridades suspeitam de negócios fraudulentos em transferências milionárias. A revista Sábado dá conta de vários negócios do Futebol Clube do Porto que estão a ser alvo de investigação por parte das autoridades. Grande parte destes negócios tiveram a mão de Pedro Pinho, empresário que agrediu um repórter de imagem. As autoridades suspeitam que Pedro Pinho é uma espécie de intermediário em vários negócios suspeitos e que envolvem valores elevados do Porto. Uma das empresas que o agente de jogadores detém aparece em 6 negócios do Porto, negócios que envolvem também a PP Sports, empresa da qual Alexandre Pinto da Costa era diretor-geral. Tratam-se de transferências de jogadores como Chidozi e Germán Menezes, que jogam na equipa B, também o regresso de Sérgio Oliveira, a venda de Tiquinho Soares, o empréstimo do central venezuelano Jordan Osório ao Zenit. As autoridades suspeitam nestes e noutros negócios de fraude e de lavagem de dinheiro. Entretanto, o Porto declarou a venda de Pepe ao Real Madrid em 2007 por 30 milhões de euros, o que contraria as suspeitas levantadas por Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid acusou Pinto da Costa e Jorge Mendes de desviarem dinheiro dessa operação, isto em escutas telefónicas em que foi apanhado. Ora, segundo o jornal Record, essas suspeitas caem por terra, uma vez que o Futebol Clube do Porto declarou o negócio no relatório de contas consolidado da época 2007-2008, que é partilhado na CMVM. Segundo a informação divulgada neste documento, o Porto declarou ter comprado o Pepe por 2 milhões de euros e anunciou que a venda do central ao Real Madrid gerou mais-valias de 19 milhões de euros. O Porto esclarece que, no total de 30 milhões de euros da operação, foram deduzidos outros valores, que incluem os 15% de direitos económicos detidos pelo Marítimo, os custos de intermediação e um mecanismo de solidariedade. A entrega deste documento por parte do Futebol Clube do Porto mostra que houve escrutínio bolsista e fiscal.
Voltamos ao tema de abertura. Luís Filipe Vieira demitiu-se do Benfica. O Clube da Luz já recebeu as cartas de demissão de Luís Filipe Vieira, quer da presidência do clube, quer da SAD. Vieira sai da presidência do Benfica pelo próprio pé. A decisão surge na sequência da operação Cartão Vermelho, que levou à detenção do agora ex-presidente do Benfica por suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Numa primeira decisão, na sexta-feira passada, Luís Filipe Vieira decidiu autossuspender-se da presidência do clube. Uma decisão que abriu caminho à subida de Rui Costa à liderança. Depois, em carta enviada aos vice-presidentes, Vieira manifestou a intenção de manter essa suspensão até outubro. Mas ontem, o Conselho Fiscal da SAD avisou que Vieira seria afastado da presidência da SAD num prazo de 30 dias, caso não renunciasse. Vieira acabou por demitir-se durante o dia de hoje. E a direção do Benfica já confirmou que recebeu a carta de demissão de Luís Filipe Vieira. Em comunicado, o Benfica revelou ter convocado uma reunião de emergência para amanhã, onde será formalizada a alteração na direção do Clube da Luz. Os encarnados apelaram à união dos benfiquistas em torno dos objetivos comuns e na salvaguarda dos superiores interesses do clube. Conforme dissemos, Luís Filipe Vieira enviou uma carta de demissão ao Benfica. A CMTV sabe que essa carta foi curta e essencialmente jurídica. O agora ex-presidente alegou que, perante as acusações de que foi alvo no processo do Cartão Vermelho, não tem condições para continuar a exercer funções. Recordo que o Conselho Fiscal da SAD já tinha anunciado que Vieira seria afastado da presidência da sociedade num prazo de 30 dias, caso não renunciasse ao cargo. É o tema do momento e um momento marcante também no Benfica, e por isso abre a análise nesta edição da Liga de Ouro, hoje com a presença do Vítor Pinto, do José Manuel Caprestano, do Nuno Encarnação e também da Rita Garcia Pereira, mas também ao longo da noite vamos também recolher mais opiniões neste que é um dia marcante para o Benfica, e José Manuel Caprestano, por isso começo necessariamente por si. Esta decisão de Vieira é a que melhor salvaguarda os interesses do Benfica? Primeiro, boa noite ao painel. Boa noite às pessoas que estou a ver e a ouvir. Naturalmente que nestas circunstâncias e neste momento, aliás, eu ontem defendi isto aqui nesta casa e tenho defendido, de que Luís Filipe Vieira não tínhamos já condições para continuar no Benfica. E mais, se efetivamente ele insistisse em continuar, mostrava, enfim, algum alinhamento à realidade deste momento. O vieirismo neste momento, se a expressão me é permitida, acabou. Mas permita-me que lhe diga, e acabou da forma que eu acho mais injusta em relação a ele próprio, uma vez que quem fez o que ele fez no Benfica, em termos, e eu não me esqueço disso, e não me interessam as consequências para mim, que não tenho aspirações a nada, mas tenho a minha opinião. Conheci o Benfica como estava e o Benfica como está, e tenho que dizer que Luís Filipe Vieira, sem prejuízo da justiça, acautelar os interesses do país e o interesse das pessoas e condenar quem for condenável. Acho que o Luís Filipe Vieira fez do Benfica o Complexo da Luz e o Complexo Seixal, com museus e com BTVs e quejanos, fez um investimento de milhões, vários milhões de euros. E acho que neste momento, no momento em que ele se afasta definitivamente do Benfica, que marca uma época que esteve 17, 18, 20 anos, já não sei muito bem precisar, eu, enquanto benfiquista, antigo, responsável e coerente, não posso deixar de lhe dar uma homenagem àquilo que ele fez para o Benfica. Entretanto, neste momento, embora, infelizmente, neste país, as pessoas são julgadas na praça pública antes que serem julgadas nos tribunais, isto é que é a grande verdade, basta ler os cabeçalhos dos jornais todos os dias, a todas as horas e das televisões. Realmente não há fumo sem fogo, segundo o ditado português, e realmente são tantas e tais que eu admito que efetivamente... Começa a duvidar. Quer dizer, não é quer dizer, sim, eu enquanto cidadão português não condeno ninguém, seja do Benfica, do Porto, do Sporting, seja merceiro, seja capitalista, seja banqueiro, seja quem seja, antes dos tribunais o julgarem. Porque é uma injustiça, quer dizer, não tem nexo. Eu, porque escrevo no jornal, desancar num homem que ainda não foi condenado em tribunal. E vou evitar, já falei em vários casos. Olha, o antigo presidente do Sporting, o Bruno Carvalho, condenado na praça pública por toda a gente, foi absolvido.
Isto é um exemplo último, recente. Por isso, Muito Mariana, bem. com todo o respeito tem Sim. por si, digo-lhe que, sinceramente, é assim, neste momento, respondendo à sua pergunta, eu preciso dizer concisamente, não havia outra solução. Eu, aliás, ontem defendi aqui no especial que me convidaram para vir. Acho que ele fez muito bem em fazê-lo, dignificou o Benfica, mostrou que realmente não está, enfim, acabo como comecei, não tinha grande margem de manobra, mas saiu sem controvérsia, saiu sem discussão. E vamos ter também a oportunidade de falar ainda esta noite sobre isso, mas pegando nesta ideia, Vítor Pinto, Luís Filipe Vieira não tinha outra alternativa depois do ultimato que o Benfica lhe fez durante o dia de ontem? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os participantes no painel e a quem nos está a seguir. Eu creio que era o único passo lógico face a toda a situação que se criou. Luís Filipe Vieira não ia estar a provocar uma situação de conflito que seria prejudicial para todas as partes. Mas deixa-me dizer-te já agora, Mariana, que, como sabes, também sou daqueles que me dou esse trabalho e fiz isso nos últimos dias, andei a recolher, porque já estava a ver o que vinha aí. Por exemplo, muitos dos elogios que ouvíamos em programas de televisão, em entrevistas, em vários canais, em relação ao Luís Filipe Vieira. Então, via coisas como o melhor presidente do Benfica, da história do Benfica, do há quem doer, até o João Malheiro depois vai poder comentar isto e a mudança de atitude de algumas pessoas, que deixa muito património que está todo pago em nome do Benfica. Acho que só o centro, pelas informações que tenho, só o centro de estágio é que não está, mas o terreno é do Benfica. Por exemplo, a SAD paga 10 milhões por ano ao Benfica para a utilização do estádio e foi feita uma promessa pelo Luís Filipe Vieira e eu, como te estou a dizer, fui acompanhando aquilo que era dito por comentadores, em que o Luís Filipe Vieira, nestas 2 décadas de ligação ao clube, quase 18 como presidente, prometeu devolver o Benfica aos benfiquistas e dizia muita gente que conseguiu fazer isso. É só recuarmos até às últimas eleições e ver o que foi dito nas semanas antes das eleições, elogiando permanentemente Luís Filipe Vieira. Houve várias situações que correram mal, como por exemplo a situação da OPA, mas agora neste momento eu já sei que mesmo dentro do Benfica há quem ache que a OPA poderia ter sido uma boa opção, apesar de tudo, mas foi um processo mal conduzido, e perante o cenário que aqui chegámos, o Luís Filipe Vieira, ao tomar aqui a iniciativa de mandar ele as cartas e desligar-se do Benfica, cria condições para poder fazer algo que é muito importante, já foi aqui dito pelo Sr. José Manuel Capistrano, mas há outros casos, não só no desporto, basta olharmos para Miguel Macedo ou Azeredo Lopes, só para falar dos últimos casos, em concentrar-se em fazer a sua defesa. E depois, dado que ainda nem sequer há acusação, veremos no final do processo, quando alguma sentença transitar em julgado, se Luís Filipe Vieira, na luta que vai empreender a partir de agora para defender este seu legado que foi sempre elogiado, realçado, seja por vieiristas, por comentadores, repito, basta recuar até às últimas eleições, e nessa altura já existiam problemas judiciais e nunca ninguém duvidou que Luís Filipe Vieira seria, pelo menos do lado do establishment do Benfica, ninguém duvidava que o Luís Filipe Vieira era o homem certo para continuar à frente do Benfica. Portanto, a partir deste momento, aquilo que se percebe é uma mudança de agulha. O Luís Filipe Vieira decidiu também, ele próprio, bater com a porta, ao sentir que o estavam também a tirar da SAD. Deixa só dizer, Mariana, eu creio que já hoje à noite já haverá um comunicado muito rápido. Há um comunicado também já da SAD de hoje, creio eu, já a dizerem que amanhã, que também haverá nos próximos dias, ou já amanhã, que irão cooptar um administrador para preencher a vaga que será deixada pelo Presidente Luís Filipe Vieira. Veremos depois a nível de direção também como é que será feito, mas a nível de direção creio que haverá na mesma quórum, há 2 vice-presidentes suplentes, portanto haverá condições já, com havendo esses membros suplentes, que já atuam como se fossem efetivos diariamente. Veremos depois como é que a direção se vai articular, sendo certo, eu já o referi à tarde, que a saída do Luís Filipe Vieira não faz cair a direção, teriam que a maior parte dos membros certo, Vítor, que foram eleitos